bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês o Assistidos de Agosto. Gente, em agosto eu consegui assistir bastante coisa. Eu fiquei até surpresa porque em agosto as minhas aulas da faculdade voltaram, na segunda semana de agosto. Então, eu não tive tanto tempo assim pra assistir filmes, mas eu assisti bastante filmes no cinema, então isso colaborou também. Gente, que saudade de ver filme no cinema, né? Cara, matei minha saudade no mês de agosto, viu? Assisti bastante filme no cinema no mês de agosto. Ao todo, eu assisti 9 filmes esse mês, então acho que de todos os assistidos que eu já gravei aqui pro canal, esse foi o mês que eu consegui ver mais filmes, então palmas, parabéns pra mim. Tô muito animada esse mês, teve bastante coisa boa. Bom, então o primeiro filme que eu assisti no mês de agosto foi Viúva Negra. Eu assisti esse filme na Disney Plus. E esse filme, ele vai contar a história da Natasha Romanoff desde criança até a vida adulta. Esse filme, na ordem cronológica da Marvel, ele se passa depois de Capitão América Guerra Civil. E nesse filme, a Natasha resolve que ela vai encontrar a Red Room, que é a Sala Vermelha, e ela vai matar o Dreykov. O que é isso? O que é a Red Room? A Red Room é um lugar em que as viúvas negras são criadas. Então, meninas, desde criança, elas são tiradas das famílias biológicas delas e elas são levadas para a Red Room, que é esse lugar comandado pelo general Dreykov, em que elas são treinadas para se tornarem grandes assassinas e serem escravas do Dreykov. Então, a Natasha, ela consegue escapar do Red Room há um tempo atrás já, e aí ela tá com esse plano de encontrar o Red Room e matar o general Dreykov. E no meio disso, também é bastante abordado a relação dela com a irmã dela, Yelena Belova, não é a irmã biológica dela, mas é uma irmã postiça ali dela, que virou irmã dela por conta da família adotiva que a Natasha vive quando ela é criança. E a Yelena é a irmã mais nova dela, e ambas são levadas depois para o Red Room para se tornarem viúvas negras. Então o filme ele vai abordar bastante a relação entre a Natasha e a Yelena, e também a relação de ambas com os pais adotivos delas. E, gente, eu gostei bastante desse filme. O principal que eu mais gostei foi a relação entre a Natasha e a Yelena. Eu gostei muito da personagem da Yelena. Eu amo a atriz que a interpreta, que é a Florence Pugh. Ela é uma atriz mais nova, né, que tá começando recentemente a carreira, mas que já tá arrasando todos os trabalhos que ela fez até agora, ela arrasou demais. E em Viúva Negra não foi diferente. Eu achei que ela conseguiu entrar muito bem na personagem. Eu adorei a trilha sonora do filme, eu achei o roteiro bem feito, bem fechadinho. Mas uma crítica que eu tenho a esse filme, e não é uma crítica exclusivamente a esse filme, mas a todos os filmes da Marvel, é que os filmes da Marvel, eles seguem uma mesma estrutura narrativa. Se vocês pararem para assistir os filmes da Marvel com um olhar um pouco mais crítico, vocês vão perceber que eles seguem todos a mesma estrutura narrativa. Eu não acho que isso seja um defeito, necessariamente, tá? Porque os filmes da Marvel, eles são filmes blockbuster, eles são filmes extremamente comerciais, extremamente hollywoodianos. A gente sabe que eles são filmes feitos para vender, que eles são filmes feitos para agradarem o grande fandom, agradar o povo, agradar todo mundo, para encher as salas de cinema e para vender muito ingresso e ganhar muito dinheiro. A gente sabe que esse é o principal objetivo da Marvel. A Marvel é um estúdio extremamente comercial. Ele não tá tão preocupado com a arte, ele tá mais preocupado em vender, em ganhar dinheiro e entregar para as pessoas o que elas querem. Então, a Marvel, ela percebeu que tá dando muito certo com os filmes, tipo, Vingadores Ultimato foi uma explosão. E aí a Marvel começou a usar em todos os filmes, e isso não vem só de Vingadores Ultimato, já vem há bastante tempo, começou a usar em todos os filmes a mesma estrutura narrativa, a mesma construção de narrativa, né? O filme começa apresentando ali o personagem principal, aí o personagem principal ele tem uma missão, ele tem um problema, alguma coisa que ele tem que solucionar, e aí ao longo da narrativa ele conhece pessoas no meio do caminho,
Aí tem grandes efeitos especiais, grandes cenas de ação, grandes cenas de luta, muita tela verde. E aí no final tem uma cena épica ou uma cena dramática que alguém morre. Ou alguma coisa muito foda acontece pra você terminar um filme e sair da sala de cinema, tipo, não acredito que isso aconteceu, meu Deus, que filme incrível. Então, assim, depois que você assiste vários filmes da Marvel, essa mesma estrutura narrativa, ela cansa um pouco. Então, esse é um ponto que pra mim a DC ganha muito, porque a DC, ela inova muito. Ela não fica na mesmice, ela sai da zona de conforto, né? E eu vou falar um pouco mais à frente nesse vídeo sobre isso. Mas por enquanto, essa é a minha crítica à Marvel. A Marvel, eu acho que ela precisa arriscar um pouco. Eu sei que ela tá num momento muito bom, que ela tá ganhando muito dinheiro, mas eu acho que ficar só nessa zona de conforto acaba deixando os filmes muito parecidos e fica tudo uma mesmice que fica um pouco chata. Eu acho que o grande ponto positivo dos filmes da Marvel é que eles são um universo conectado. Então você assiste um filme e você liga com outro filme. Você vê um personagem aqui que você já viu em outro filme. Essa história, eu já conheço essa história, entendeu? Você assiste os filmes e você vai conectando tudo e você percebe que é um grande universo, é uma história bem grande que tá sendo contada em vários filmes. Mas eu não acho que a Marvel seja ruim, pelo contrário, eu amo a Marvel, sou bem fã mesmo, mas essa é uma crítica que eu faço, que eu acho que a Marvel precisa dar uma inovada. Mas, como eu falei, isso não é uma crítica ao filme Viúva Negra, isso é uma crítica ao estúdio Marvel, e eu posso até fazer um vídeo depois falando um pouco mais sobre esse assunto. Mas a minha nota para Viúva Negra foi 5 estrelas. Porque apesar da repetição da estrutura narrativa, eu gostei bastante do filme. Eu acho que o filme entregou tudo que ele tinha para entregar e eu gostei bastante. Então, minha nota foi 5 estrelas. O próximo filme que eu assisti no mês de agosto foi um filme de terror chamado A Quiet Place. Esse filme, ele tem a Emily Blunt, né, como protagonista. E esse filme, ele se passa dentro de um universo distópico em que algumas criaturas surgem dentro ali do país e são criaturas que eles atacam e eles matam qualquer coisa que emite um som muito alto. Então a sociedade passa a ter que viver em silêncio, sem fazer nenhum tipo de barulho. Então eles se comunicam com sinais, eles moram em casas isoladas, eles andam descalços para não fazer barulho de sapato, eles não usam nenhum tipo de objeto que faça barulho, eles não comem com garfo e faca, eles só comem com as mãos. Se eles vão ouvir alguma coisa, eles só ouvem de fone de ouvido. Então é bem interessante essa realidade que é construída, né? Esse cenário construído no filme de ter que viver em total silêncio, né? E aí a gente, no meio de uma pandemia, é interessante pensar, caraca, a gente teve que ficar em isolamento social por causa de um vírus e nesse filme eles têm que fazer, de certa forma, um isolamento sonoro, um isolamento auditivo, né? Eles têm que se privar do som, enquanto a gente teve que se privar do toque, de sair, eles tiveram que se privar de emitir som. Então, é muito interessante que cada vez, assim, que eu assisto filmes distópicos, eu não acho mais, assim, que esses filmes estão tão distantes da realidade, porque depois da pandemia eu não duvido mais de nada, sabe? Então, quando eu assisto esses filmes, assim, que você pensa, não, isso aí é muito absurdo, isso nunca aconteceria, a gente para pra pensar, bom, se aconteceu uma pandemia que milhares de pessoas morreram e aconteceu tanta coisa no mundo, realmente, assim, não sei mais o que esperar. É um filme muito bom, eu gostei bastante, o roteiro é bem construído. Aí o filme vai mostrar a vida, o dia a dia dessa família e uma tragédia que acontece logo no início do filme, que eu não vou contar porque é spoiler, mas enfim, vocês vão ter que assistir o filme pra descobrir. E aí isso acaba abalando muito a família e tal. E a mãe tá grávida de um outro filho, então durante o filme vai mostrar eles passando por situações ali de tensão, em que eles estão ali à beira da morte, porque eles fazem algum barulho e aí são ouvidos pelas criaturas, e aí fica aquela coisa, aquela tensão muito grande. Tem aquele filme assim que você assiste assim, tipo, sabe, que você assiste tenso, que você assiste na ponta da cadeira, entendeu?
Você assiste assim, prestando atenção em cada detalhe, você não tira os olhos da tela. Eu gosto muito desses filmes assim que te prendem de verdade, assim, que são eletrizantes, que você não consegue parar de assistir, que você quer saber o que vai acontecer. As cenas, elas vão te instigando, vão te consumindo. Eu gosto muito desses tipos de filme. Quero destacar a Emily Blunt, que tá sensacional nesse filme. Ela não fala, ela não tem muitas cenas em que ela realmente fala durante o filme. E com as expressões faciais dela, ela consegue entregar tudo. Ela tá, assim, sensacional. Então, eu realmente achei a atuação dela foda, muito boa. E a minha nota para esse filme foi 5 estrelinhas. O próximo filme que eu assisti esse mês foi justamente A Quiet Place, o Part 2. Eu assisti esse filme no cinema. Eu gostei bastante desse filme também. Esse filme, no início, ele faz um pequeno flashback. Então, ele conta a história do que aconteceu antes do primeiro filme, antes da história do primeiro filme começar. Então, ele mostra ali a cidade deles, antes dessas criaturas surgirem e antes deles terem que viver em silêncio. Então, mostra eles ali com a vida normal deles, falando normalmente e tal, até que essas criaturas surgem e aí eles têm que começar a viver em silêncio. E aí, o início do filme, ele mostra um pouco do passado e depois, logo, o filme, ele começa da parte que ele parou no primeiro e aí já vai mostrar a família novamente passando pelas dificuldades e tal. Aí eles acabam reencontrando um amigo deles, um amigo da família. Desde que essas criaturas surgiram e eles tiveram que viver em silêncio, eles não tinham se encontrado mais com esse amigo. E aí eles reencontram esse amigo e esse amigo vai ajudar a família. E esse cara e a menininha mais velha ali, né, da família, a filha mais velha, eles juntos, eles vão tentar encontrar um lugar em que eles não precisem ficar em silêncio. Então eles estão em busca, assim, de achar alguma forma de destruir essas criaturas ou de encontrar algum lugar em que eles não precisem ficar em silêncio. Enfim, não vou contar muito pra não dar spoiler. Eu gostei muito desse filme, mas sabe quando você termina o filme e você tem a sensação de que aquele filme foi um pouco desnecessário? Tipo, cara, eu acho que se eles tivessem feito o primeiro filme com meia hora a mais, teria sido suficiente pra não precisar fazer esse segundo filme, sabe? Se esse filme não tivesse sido feito, não teria feito tanta diferença, sabe? Não teria feito tanta falta. Eu achei legal a parte em que eles mostram a vida antes deles terem que começar a viver em silêncio. Mas eu não achei que eles deram uma finalização tão boa pra história. Eu terminei o filme e eu fiquei tipo, nossa, já acabou? Sabe quando o filme acaba do nada e você fica, foi isso, sabe? E tipo, a sensação que deu é que realmente o filme foi levemente desnecessário. O primeiro filme, ele termina ali num cliffhanger. O que é cliffhanger? É tipo assim, ele dá a entender que vai ter um segundo filme e ele deixa uma ponta pro segundo filme. Só que mesmo assim, eu achei que o segundo filme, ele não aproveitou tão bem o cliffhanger que foi deixado no primeiro. Eu acho que o segundo filme, ele poderia ter aproveitado um pouco melhor e, não sei, eu acho que ele poderia ter feito alguma coisa um pouco diferente. Mas, no geral, eu achei o filme muito bom e a minha nota pra ele foi 4,5. Eu diminuí meio ponto justamente por esse quesito que eu falei. Eu acho que o diretor e o roteirista, eles poderiam ter aproveitado um pouco essa oportunidade de fazer um segundo filme e fazer um segundo filme que fosse tão bom quanto o primeiro e que aproveitasse esse cliffhanger que foi deixado pelo primeiro filme. Eu achei que o segundo filme, ele foi bom, mas ele não foi tão necessário e ele não acrescentou tanta coisa assim pra história. Ele foi mais do mesmo, assim. Mas, no geral, o filme é muito bom. Então a nota foi 4,5. Gente, o próximo filme eu gostei muito. Foi um dos melhores do mês, com certeza. Que foi Esquadrão Suicida da DC. Voltando a esse assunto de Marvel e DC, eu queria falar sobre esse filme justamente para voltar nesse assunto. Em como a DC consegue inovar nos seus filmes. Gente, a DC fez uma coisa que a Marvel nunca tinha feito antes e nem a própria DC tinha feito antes. A DC, ela fez nesse filme um filme bem violento, essa vibe até slasher, assim, que tem, assim, garganta sendo cortada, sangue jorrando, cabeça decapitada, essa vibe, assim, que eu particularmente gosto bastante. Só que a Marvel não pode fazer isso, porque a Marvel, ela já construiu um público muito familiar. A Marvel é da Disney agora, então ela tem que fazer filmes
family friendly. Então, por isso que eu falei pra vocês que a Marvel, ela sempre segue a mesma estrutura narrativa. Eu acho que os diretores, eles não têm muita liberdade pra criar dentro da Marvel, porque é um estúdio, existe muita pressão dentro dele para que ele atenda às expectativas do público e principalmente às expectativas da Disney, né, que é a grande indústria. A Disney não pode deixar que a Marvel faça uma coisa que não seja family friendly. A Disney não pode deixar que a Marvel faça um filme que tenha sexo, que tenha cena de sangue jorrando, não pode fazer um filme que dê gatilho nas crianças e tal. Então tem que ser um filme mais family friendly, sabe? E a DC, por ela não ter esse público tão consolidado, familiar, e por não ter essa preocupação tão grande em seguir sempre a mesma estrutura narrativa, isso dá mais liberdade para a DC criar. Então, por exemplo, para mim, a grande inovação, assim, a grande revolução de filmes de quadrinho foi Coringa, tá? Para mim, Coringa é o melhor filme de quadrinhos que existe, pela revolução que ele criou dentro do gênero. Eles usam no gênero essa vibe que é um filme de ação, de aventura, em que o herói ele tem alguma missão ali e tem cenas de ação, de luta e tal, conflitos. Mas o filme geralmente é sempre uma vibe muito alegre, muito divertida, com piadas, engraçado e tal. É um filme pra você ver com a família e rir e se divertir. E Coringa não é um filme engraçado, não é um filme divertido. É um filme que você sai de lá deprimido, assim, porque é um drama fudido, assim. É um drama que fala sobre transtornos mentais, sobre depressão, sobre psicopatia, entre outras coisas. Então, pra mim, Coringa, ele foi a grande revolução dos filmes de quadrinhos no cinema. E Esquadrão Suicida, pra mim, foi a segunda revolução, porque foi o primeiro filme de quadrinho que tem violência mais explícita, que tem essa vibe slasher, bem escrachada mesmo. E eu achei isso muito legal. E eu gostei muito da liberdade que a DC deu pro James Gunn, que é o diretor, pra ele poder criar e pra ele poder colocar o que ele queria naquele filme. Pra quem não sabe, James Gunn é o mesmo diretor de Guardiões da Galáxia, da Marvel. E Guardiões da Galáxia é um filme que eu adoro, eu amo a trilha sonora. E o James Gunn, ele tem muito essa característica da trilha sonora. Quando ele vai escrever o roteiro do filme, ele pensa a trilha sonora, a música que ele vai colocar para cada cena. Então a música, ela não é só uma coisa de fundo que tá ali pra ficar bonitinho. A música, ela faz parte da narrativa também. A música, ela é pensada pra estar naquela cena específica. Mas vamos então falar sobre Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida é como se fosse um Esquadrão Suicida 2. Ele não tem esse nome, ele não se chama Esquadrão Suicida 2. Ele se chama, na verdade, The Suicide Squad. E o primeiro filme se chama só Suicide Squad, tá? Então, essa é a diferença, ok? É só o D que dá essa diferença no título dos dois filmes. Esse filme, ele vai voltar com os vilões que a gente já conhece do primeiro Esquadrão Suicida e vai acrescentar outros, tá? O que eu gostei bastante desse filme é que eles não entregam nada do que vai acontecer no filme pelos trailers. Então, inclusive, não quero contar muito sobre esse filme, porque tem bastante spoiler, então se falar demais eu posso acabar soltando algum spoiler acidentalmente. Mas já digo pra não se apegarem a nenhum personagem, tá? Essa é a dica que eu dou. E basicamente, a história do filme fala sobre uma criatura que foi criada pelo governo americano chamada Stereo, né? Que é uma estrela do mar gigante, que é uma criatura extremamente assassina e mortífera. E a Viola Davis, que é ali a chefona da parada, ela reúne ali todos os vilões do Esquadrão Suicida para fazerem a missão de descobrir o que tá por trás desse Stereo, né? E pegar as informações ali do governo americano e destruir essa criatura, né? Então essa é a missão deles. No filme tem a atriz brasileira Aline, que é maravilhosa, né? Ela tá nesse filme e ela tem um papel bastante importante. O filme tem algumas referências ao Brasil, não vou falar quais são para não dar spoiler, mas ele tem algumas referências ao Brasil, porque ele tem uma atriz brasileira, ele tem algumas referências ao Brasil, então assim, isso é muito legal. Quando eu tava vendo no cinema, eu fiquei tipo, caraca, que incrível e tal.
Fiquei bem feliz. É um filme que eu acho que ficou muito, muito bom mesmo, assim. É aquele filme épico, sabe? Que você assiste, as cenas são incríveis, as cenas de luta, as cenas de ação. O roteiro é fechadinho, é muito bem feito, tem plot twists, assim, vários plot twists no meio do filme. E os atores estão todos sensacionais, assim. Um personagem melhor do que o outro, você não sabe nem, assim, decidir qual é o seu favorito, porque todos os personagens são maravilhosos. Aquele filme, assim, eu saí do cinema e eu falei, quero ver de novo. Quero ver de novo esse filme, porque você acaba de ver e você quer ver de novo, porque é um filme muito incrível, muito, muito legal. E pra mim, esse filme tá pau a pau com Vingadores Ultimato. Pra mim, talvez até melhor que Vingadores Ultimato. Deixei no ar a polêmica, a treta. Enfim, eu gostei bastante mesmo desse filme. Achei muito, muito, muito bom. E a minha nota pra ele não podia ser outra. Foi 5 estrelinhas. O próximo filme que eu assisti na Netflix, que foi Top Gun: Ases Indomáveis. Esse filme é de 1986 e ele é com o maravilhoso Tom Cruise. Esse filme vai lançar o 2, tá? Que inclusive é uma coisa que eu fiquei meio que... será que é necessário? Inclusive tem uma treta aí, não sei se vocês viram, que o Tom Cruise, ele teve o carro dele roubado. E dentro do carro dele tava a cópia de Top Gun 2. Ou seja, os ladrões podem soltar e vazar o Top Gun 2 na internet antes mesmo do lançamento, porque ele vai lançar só em 2022. Ou seja, vamos ver aí se esses ladrões vão ser gente fina e vão vazar o filme na internet. Tô brincando. Top Gun: Ases Indomáveis é um filme aí dos anos 80 que eu nunca tinha assistido. E gostei muito. A trilha sonora é o primeiro ponto que eu quero falar aqui, que é maravilhosa. Você termina de ver o filme e as músicas são tão lindas e elas ficam na sua cabeça e você fica o dia inteiro cantando. E as músicas, elas se encaixam tão bem, assim, nas cenas. É maravilhoso, só tem música muito maravilhosa. E esse filme, ele conta a história do Maverick, que é um piloto de avião de elite. Então ele é um piloto de avião, assim, muito foda. Sabe tropa de elite, né? Que são os policiais de elite. Então, esses são os pilotos de avião de elite. Então, são os melhores pilotos de avião do mundo. E ele e o amigo dele, o Goose, eles são pilotos de avião. Eles pilotam um avião juntos, né? E ele tem ali outros colegas que são pilotos também, que tem ali uma certa rivalidade com alguns pilotos e tal. E o Maverick, ele é um piloto muito bom, mas ele é muito ousado, não segue muito as regras, né? Ele ousa muito quando tá pilotando e às vezes acaba fazendo algumas besteiras, mas ele é um piloto muito bom. É um filme de aventura e romance, né? No meio dessa coisa de ser piloto de avião de elite, ele conhece uma das instrutoras ali dos pilotos, professora, enfim, que acaba tendo um envolvimento romântico ali com o Maverick ao longo do filme. O filme fala muito sobre amizade, sobre romance. Pra quem gosta de avião, acho que vai gostar bastante desse filme. Na verdade, ele não é piloto de avião, ele é piloto de jato, né? Enfim, quem gosta dessas coisas assim de piloto, de jato e tal, vai gostar bastante desse filme, porque ele tem bastante cenas aéreas mesmo. Então, essa parte é bem legal. Eu gostei de tudo, assim, mas acho que a parte que eu mais gostei, assim, foi o drama do filme e a parte que fala sobre amizade, sobre romance. Mas eu também gostei bastante das cenas em que ele tá pilotando os jatos e tal. Também são cenas muito incríveis, que você fica torcendo por eles ali. E é um filme realmente bem legal, bem vibe anos 80, sabe? Aquele filme, assim, que tem trilha sonora incrível, que tem um personagem principal muito carismático, interpretado por um ator muito gato, né? Porque os atores dos anos 80 todos são tão bonitos, gente. Tom Cruise estava no seu auge nesse filme, gente. Muito lindo, muito lindo. Um romance que, assim, sabe? Você fica... Take my breath away. Você fica sem ar, né? Você fica assim, tipo, sem folha. Você fica tipo, caraca, que romance mais lindinho, mais fofucho. Amei. Esse filme está no meu coração. E 5 estrelinhas também. E eu confesso que eu estou com medo do Top Gun 2, tá? Tô com medo de ser desnecessário. Porque o Top Gun, o primeiro, eu acho que ele terminou muito bem. Ele podia muito bem ser um filme único. Achei, assim, meio desnecessário. Top Gun 2, eu acho que é mais, assim, pra ganhar dinheiro.
e pra ser um filme que vai levar as pessoas ao cinema pela nostalgia. Os fãs do primeiro Top Gun vão, obviamente, no cinema ver o Top Gun 2. Inclusive, eu irei ver o Top Gun 2, tá? Vou pagar meu dinheiro pra ver o Top Gun 2. Mas, mesmo assim, estou com medo de que não seja bom. Mas, se for bom, vocês depois me falem. Catarina, você falou que não ia ser bom e é bom. E aí, talvez eu pague a minha língua depois, tá? Mas, por enquanto, confesso que estou com medo. Bom, gente, o próximo filme eu também assisti na Netflix e se chama Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Esse filme está no meu coração, gente. Sabe aqueles filmes que eu falo que são quentinhos no coração, assim, aqueles filmes que você termina e você fica tipo, nossa, cara, parece que o filme ele te deu um abraço. Esse filme, ao mesmo tempo que ele te dá um abraço, ele te dá um soco. Porque é um filme meio bittersweet, sabe? Meio agridoce, sabe? Mas eu achei esse filme tão lindo, eu achei esse filme uma obra-prima. Depois que eu terminei, eu fiquei, como eu nunca tinha assistido esse filme antes, pelo amor de Deus! Enfim, é maravilhoso. Bom, esse filme, ele é estrelado por Kate Winslet e Jim Carrey. Jim Carrey é um ator muito mais conhecido por fazer comédia. E o personagem do Jim Carrey é um personagem muito sério, que é o Joe. É um personagem sério, meio melancólico. Então eu achei que o Jim saiu totalmente da zona de conforto dele fazendo esse personagem. E isso fez eu ter ainda mais admiração pelo ator. Então, pra quem fala que ator de comédia não sabe fazer filme de drama, sabe sim. E o Jim Carrey provou isso sem problemas nenhum, assim. Eu fiquei bastante surpresa, porque eu nunca tinha visto ele fazer um filme assim, 100% drama. Você já viu Show de Truman, mas Show de Truman ainda tem um pezinho na comédia. Brilho Eterno é 100% drama, o personagem dele é bem sério, bem melancólico. Então, eu achei que ele arrasou nesse papel. Esse filme, ele também tem Mark Ruffalo, ele também tem a atriz do Homem-Aranha, que eu esqueci o nome dela, que faz a Mary Jane. Mas, enfim, os personagens principais, eles são o casal ali, a Clementine e o Joe. Mas tem outros personagens que também são quase tão importantes no filme, tá? Então, apesar do filme ele parecer que é só centralizado nos dois, o filme tem outros personagens que são praticamente tão importantes quanto eles, tá? O filme, ele vai falar sobre uma empresa que apaga a memória das pessoas. Então, aconteceu alguma coisa na minha vida que eu não gostei, uma pessoa me magoou e tal. E aí você vai lá nessa empresa e você fala que você quer apagar essa pessoa do seu cérebro. Você quer apagar todas as memórias que você tem com essa pessoa. Então você sofre tipo um brain damage, um dano cerebral, em que eles vão lá, colocam um aparelho na sua cabeça, eles te pedem para entregar tudo que você tem, objetos pessoais, qualquer coisa que você tem que te lembre daquela pessoa. Eles pedem para você contar toda a sua história de vida com aquela pessoa, todos os momentos que você viveu com aquela pessoa, todos os detalhes. E aí você pede para esquecer daquela pessoa. E nesse filme, a Clementine pede para esquecer do Joe. E o filme, ele é um filme confuso, mas ele é propositalmente confuso. Eu não posso explicar muito, senão eu vou dar spoiler, mas basicamente, quando você tá assistindo uma cena desse filme, você acha que é uma cena que tá contando a história de um determinado momento da vida deles. Mas, na verdade, ela não tá contando daquele momento, ela tá contando de outro. Basicamente é isso que eu posso dizer. E aí, quando você termina o filme, que você entende, você fica, caraca, então aquela cena não era daquele momento que eu tava pensando, era de outro momento. E o que eu mais gostei desse filme, a maior lição, a maior mensagem que eu tive com esse filme, é que mesmo que você queira apagar uma pessoa da sua vida, você nunca vai apagar o sentimento. O sentimento não pode ser apagado, né? Você não vai apagar como você se sente em relação àquela pessoa. Então, você vai olhar aquela pessoa, não sei quem é essa pessoa, mas eu sinto alguma coisa, assim, eu olho pra ela e eu sinto alguma coisa diferente, assim, sabe? Então, essa foi a maior lição, eu acho, que eu tive com esse filme. E, principalmente, se você tá passando por algum momento difícil, saiba que mesmo que aquele momento seja difícil, não vale a pena você querer apagar aquele momento, porque aquele momento, ele fez parte da sua vida, e ele te ensinou alguma coisa, e ele te fez uma pessoa melhor. Então, às vezes a gente fala, nossa, eu queria apagar aquele momento da minha vida. Mas se você apagasse, talvez você não seria a mesma pessoa que você é, talvez você se sentiria incompleta.
Então, esse filme é muito interessante, ele faz a gente pensar bastante mesmo. E esses personagens, eles são uns fofos, e o casal Joe e Clementine, eles são um casal muito real, eles são um casal muito humano, sabe? Eu acho que até quem não gosta de filme de romance vai gostar muito desse filme. Porque ele mostra as brigas do casal, ele mostra o casal tendo muitas discussões, que é um casal real. A gente sabe que os casais na vida real não ficam se beijando o tempo todo, não ficam dizendo que se amam o tempo todo, não ficam, ai, você é o amor da minha vida o tempo todo. A gente sabe que os casais na vida real brigam, se desentendem, xingam. A gente sabe como são os casais da vida real. Então, esse filme, ele mostra um casal muito humano. Os dois têm muitos problemas pessoais, então eles acabam tendo problemas entre si, mas mesmo assim, eles se amam muito. E você sente que o amor deles é muito forte e que prevalece, apesar de todos os problemas. Eu gostei demais desse filme, eu achei maravilhoso. Então assistam esse filme, tá na Netflix, fácil, todo mundo tem Netflix atualmente. Então, assistam, pelo amor de Deus, vocês não vão se arrepender, vocês vão ficar tipo, que filme incrível. E ele entrou na lista dos meus favoritos da vida, porque realmente é sensacional. E não podia ser outra nota, né? 5 estrelas, não tem como. Os próximos 2 filmes são da maratona Mike Lee, que eu participei, do Gui, do Primeiro Plano, né? A proposta é a seguinte, é uma maratona de fim de semana. Então você assiste um filme na sexta, um no sábado e um no domingo. Após cada um dos filmes, ele faz uma live comentando sobre esses filmes. Caso vocês queiram assistir os filmes, a live está salva no Instagram dele. E ele fala muito bem sobre todos os filmes. Se vocês quiserem, assistam as lives, mas as lives contêm spoiler, tá? Então, eu recomendo que vocês assistam as lives só depois de assistir aos filmes, tá? Tinham 3 filmes na maratona, só um deles eu não terminei de assistir ainda. Provavelmente vai estar no assistidos do mês de setembro. Mas no mês de agosto eu consegui assistir 2 dos 3. E o primeiro eu vou falar agora, que foi High Hopes. Esse filme, gente, eu tive que ir na Deep Web pra achar esse filme. Eu fui nas profundezas da internet, gente, pra encontrar esse filme pra assistir. Eu tive que assistir num site pirata, admito, porque não tinha em lugar nenhum. E o Gui, ele disponibiliza os filmes pra você assistir. Ele tem um grupo no Telegram que ele disponibiliza os filmes pra assistir pelo Google Drive. Só que ele disponibiliza os filmes sem legenda. Aí quebra, gente. E eu não assisti com legendas em português, tá? Eu assisti com legendas em inglês, porque não tinha legenda em português em lugar nenhum. Procurei bastante e não achei. Mas com legenda em inglês dá pra entender tranquilo. Agora, sem legenda nenhuma, fica um pouco complicado, porque eles falam muito rápido. Então, se você não fala inglês, realmente não tem como assistir esse filme, tá? A não ser que você encontre ele em mídia física. Eu achei em um site com legenda em português, mas a legenda tava totalmente desincronizada. Tipo, eles falavam, 2 minutos depois aparecia a legenda. Então, assim, também não dava, não tinha condição nenhuma de assistir daquele jeito. E aí eu achei um site que a legenda estava sincronizada e tava em inglês, então dava pra assistir. Pelo menos não tava em japonês a legenda, né? Imagina. Bom, eu vou falar um pouco antes do Mike Lee, tá? O Mike Lee, ele é um diretor do Reino Unido que tem uma maneira muito legal de fazer filmes, porque ele é um cara que vem do teatro. Então, ele preza muito pelos atores do filme. E então ele escreve o roteiro dos filmes dele com uma base apenas. Então ele fala assim: quero fazer uma cena de um almoço de família. E aí ele chega pros atores e fala: olha, façam uma cena de um almoço de família, improvisem. E aí ele escreve o roteiro do filme a partir dos atores. Então, ele constrói o filme junto com os atores. Então, ele tem uma ideia, ele fala: olha, pensei, quero fazer uma cena de jantar. E aí, ele já sabe como vai ser a estrutura do filme, mas os detalhes, como a história vai ser construída, ele deixa para os atores fazerem isso. Então, os atores constroem a história do filme. E por isso que os filmes do Mike Lee são muito humanos, né? O cinema do Mike Lee é muito humano. O cinema do Mike Lee é um cinema muito simples, muito humano e muito delicado. E os filmes, eles são muito reais. Então, são dramas muito reais. E por isso eu acho tão legal que ele faça isso, de permitir que os atores construam a história. Porque se torna mais humano ainda, se torna mais real ainda.
né? Não é uma coisa que ele tá ali inventando, não é um negócio mirabolante. É um negócio que os atores estão improvisando, então os atores poderiam fazer aquilo na casa deles, eles poderiam viver aquilo. E ele preza muito também pela imersão dos atores nos seus personagens, o que é muito legal. E vamos falar então sobre High Hopes. High Hopes é aquele filme que você pergunta, sobre o que é esse filme? E eu facilmente poderia responder, esse filme é sobre a vida. Todos os filmes do Mike Leigh são muito sobre a vida, na verdade. Alguns filmes do Mike Leigh, na verdade, têm alguns temas um pouco mais definidos. Mas High Hopes não. High Hopes é um filme que fala muito sobre a vida. Gente, você não consegue, assim, assistir o filme e dizer quais são os personagens principais. Tem um casal ali que você pode dizer que talvez eles sejam os personagens principais, mas todos os personagens têm muita importância no filme. High Hopes é uma sátira social. Então é um filme de drama com comédia que vai falar muito sobre desigualdade social. E Mike Leigh é um cara, assim, muito politizado e que se preocupa muito com questões sociais também. Então ele fala bastante disso nos filmes dele. E High Hopes fala principalmente ali sobre um casal principal, que o cara, ele tem uma mãe idosa, e a irmã desse cara é uma mulher extremamente perturbada e tá muito deslumbrada ali com a vida de ser uma pessoa rica, então ela quer muito, assim, ter uma vida muito glamurosa, muito luxuosa. E a mãe deles, a mãe idosa deles, ela vive ali sozinha na casa, ela é muito solitária. E ela tem um casal de vizinhos que moram na casa ao lado, que são extremamente ricos. Então ali a gente já vê a discrepância social bem nítida. E o filme, ele vai mostrar bastante disso. A desigualdade social, dramas familiares, problemas do casal principal. O casal principal também é um casal muito real, que tem problemas muito reais. Eles se amam muito, é um casal muito apaixonado, mas eles discutem, eles têm discordâncias e tudo isso. Esse filme, ele é um filme que ele trata de temas muito pesados e tem cenas que são muito tensas, mas ao mesmo tempo ele é um filme leve, que tem momentos bem engraçados, de comédia. E o Mike Leigh, ele filma as cenas de uma maneira genial. Ele, às vezes, assim, faz uma cena num plano fixo. O que é um plano fixo? Quando você deixa a câmera fixa, travada em um lugar, você não mexe a câmera. Então a câmera, às vezes, fica assim, num zoom, na cara de um ator, na cara de um personagem, e não sai dali. E a cena não tá sendo filmada, né? Em High Hopes tem uma cena assim, tá? Não vou falar qual é. Mas é uma cena em que tá acontecendo uma briga ali familiar e os personagens estão brigando. E uma das personagens, ela não está falando, ela tá só ouvindo a briga. E ela é o motivo pelo qual os personagens estão brigando. Então ela é o foco principal da briga. Então o Mike Leigh, ele põe a câmera fixa na cara da personagem e você vê a expressão dela de tristeza, de solidão, de decepção. E é um negócio muito, muito legal. Então, assim, você vê que ele é um cara muito sensível e que até na técnica, até na forma de posicionar a câmera, até na fotografia, até nas cores, até nas roupas dos personagens, em tudo. Ele pensa em cada detalhe, ele pensa em tudo pra passar a mensagem que ele quer no filme. Então, o cinema do Mike Leigh é um cinema que vale muito a pena conhecer. Esse foi meu primeiro filme dele e eu já gostei pra caramba e eu já quero assistir todos os filmes do Mike Leigh. Ele realmente tá aqui no meu coração, virou um dos meus diretores favoritos. Eu realmente gostei pra caramba dele. E esse filme não podia ser outra nota. Foi 5 estrelas, obviamente. O próximo filme que eu assisti do Mike Leigh foi Secrets and Lies, Segredos e Mentiras, que é o filme mais famoso do Mike Leigh, que concorreu ao Festival de Cannes, concorreu a diversos prêmios, é um filme realmente bem famoso dele. Esse filme, ele tem uma história um pouco mais definida do que High Hopes. High Hopes, como eu falei, é ali um drama social que conta a história de diversos personagens. Segredos e Mentiras tem uma história um pouco mais definida, mas também tem questões sociais, assim como High Hopes. Esse filme, Segredos e Mentiras, vai contar a história de uma mulher que acabou de perder a sua mãe adotiva. Ela é optometrista, faz optometria, aquela pessoa que quando você vai no oftalmologista, ela testa, faz exame no seu olho, né, pra medir qual é o seu grau, enfim. Então ela é uma optometrista e ela resolve descobrir quem é a mãe biológica dela. E ela é uma mulher preta e descobre que sua mãe biológica é uma mulher branca. Aí ela vai atrás de conhecer essa mãe biológica dela. E a mãe biológica dela é uma mulher que já tem uma outra filha biológica também.
e ela não tem uma relação tão boa com a filha. Ela tem o irmão dela também, que é um personagem bastante importante nesse filme. O irmão dela, que é o Morris, ele é casado com uma mulher, tem um drama bem grande ali com a mulher dele, né? Tem alguns problemas com a mulher dele. Então, o cinema do Mike Leigh é isso, é muito real, é um cinema que fala sobre família, sobre vida. E esse filme, em específico, fala bastante sobre maternidade, né? Que é um tema também bem caro para o Mike Leigh. Bom, esse filme vai falar sobre racismo, sobre questões raciais, vai falar sobre maternidade, vai falar sobre questões sociais também. Então, o Mike Leigh, ele faz várias críticas nos filmes dele. E os filmes do Mike Leigh são aqueles filmes que depois que você assiste, as cenas ficam muito claras na sua cabeça, ficam muito marcadas, porque são cenas muito marcantes. E os atores são sensacionais. Ele faz um trabalho de atores sensacional. Então, esse fato dele ter vindo do teatro faz com que os atores estejam brilhantes, excepcionais nos filmes. Então, esse filme também, caraca, os atores estão muito bons. Muito bons. Fica assim, de boca aberta, tipo, caraca, que performance sensacional. Então, esse filme, assim, é incrível, vale muito a pena assistir. A trilha sonora é muito boa, tanto desse quanto do High Hopes também são muito boas. E eu me apaixonei pelo cinema do Mike Leigh, eu realmente, assim, gostei bastante. E a minha nota para esse filme foi 5 estrelinhas. O último filme que eu assisti nesse mês, já mudando totalmente o estilo, é um blockbuster muito gostoso de assistir. Eu mostrei pra vocês no vlog aqui do canal que eu fui no cinema assistir esse filme, que é Free Guy. Esse filme é um filme de aventura com comédia que conta a história do Guy, que é um personagem de videogame, que é um NPC, que é um non-playable character, um personagem não jogável. E ele vive dentro desse jogo chamado Free City. E o nome dele é Guy, e ele trabalha no banco e todo dia ele levanta, usa a mesma roupa, come a mesma coisa no café da manhã, interage com as mesmas pessoas e vai pro banco e volta pra casa depois. Todos os dias ele faz a mesma coisa, porque ele é um personagem não jogável, então ele é um personagem que tá ali programado pra sempre falar as mesmas coisas e fazer as mesmas coisas. Só que dentro desse universo de Free City, os personagens que usam óculos são os jogadores realmente, que por trás daquele personagem tem uma pessoa real jogando. E aí, quando você coloca o óculos, você tem acesso a toda a jogabilidade daquele personagem, todas as ações que aquele personagem pode fazer e tal. E aí, um certo dia, o Guy vai lá, coloca um óculos de um personagem e ele descobre que ele pode ser alguém dentro daquele mundo e que ele pode ter ações e que ele pode mudar a vida dele, e ele se torna o grande herói de Free City. E o filme também tem romance, ele conhece uma outra personagem que é uma jogadora real e acaba se envolvendo com ela. E além da história do Guy, também tem uma backstory, né, que é a história de dois personagens. Um deles trabalha na empresa que criou o Free City, o jogo. E os dois personagens, esses dois personagens, eles que realmente criaram Free City, só que um outro cara, que é o dono dessa empresa, não deu os créditos para eles. Então ele criou, ele finge que criou o jogo, coloca o jogo no nome dele, tipo, eu criei o jogo, e não deu os créditos a eles. E aí eles vão jogando o jogo para conseguir encontrar como eles podem provar que o jogo realmente foi criado por eles. Eles querem achar alguma brecha, alguma coisinha dentro do jogo que possa mostrar que o jogo realmente foi criado por eles e não por esse cara que diz ser o criador verdadeiro. E outra coisa muito legal do filme é a trilha sonora. A trilha sonora é maravilhosa. O filme é muito engraçado e ele tem muitas referências à cultura pop. Então, se você gosta de jogar videogame, se você gosta de cinema, você vai adorar esse filme porque ele tem muitas referências à cultura pop, tem muitas referências a jogos, aparecem muitas pessoas conhecidas dentro do filme. Não vou dar muito spoiler, mas enfim, aparece algumas pessoas que têm algumas pequenas aparições ali bem legal, uma particularmente que eu amei, fiquei bem feliz com essa participação. E o filme, ele também tem uma pegada um pouco dramática, em um determinado ponto, ele traz uma pauta bem legal. Ele tem uma vibe meio Show de Truman, né? Que no Show de Truman, pra quem não conhece, é um filme interpretado pelo Jim Carrey,
em que o personagem, ele vive dentro de um reality show. Então ele é um homem que trabalha num banco também, vive a vida dele normal, feliz ali com a família dele, e ele não tem a menor ideia de que ele tá sendo filmado 24 horas por dia e que todas as pessoas do mundo conhecem ele desde que ele nasceu e sabem tudo que ele faz. E o Guy é isso, então ele vive ali uma crise existencial quando ele descobre que, na verdade, ele não é uma pessoa real, com sentimentos e com ações, e que, na verdade, ele é programado. Então, toda a vida dele é uma mentira, é tudo uma programação. Ele não é capaz de realizar ações e de decidir e de fazer escolhas e não tem sentimentos próprios. Ou será que tem? Então, essa é o grande ponto do filme. Será mesmo que os personagens de videogame, eles não têm nenhum tipo de sentimento? E aí é o ponto que a gente vai falar sobre a inteligência artificial, né? A que ponto a inteligência artificial pode chegar? Será que a inteligência artificial, ela pode ser uma pessoa que desenvolve sentimentos tanto quanto nós humanos? Essa é a grande pauta do filme. Você sente uma grande empatia pelo Guy, justamente porque ele se vê nessa vida em que ele vive uma mentira, mas ele percebe que na verdade não, que ele tem sentimento sim, que ele pode fazer escolhas e que ele pode mudar totalmente o jogo, mudar totalmente a vida dele, mudar totalmente o personagem dele. Então é muito interessante, realmente é algo a se pensar. Eu achei que é um filme muito bom no que ele se propõe, aquele blockbuster assim, bem servido, sabe? Que você assiste e você fica, caraca, que farofa boa, velho. Tipo, tem músicas muito legais, tem cenas de ação, de luta super eletrizantes, tem referências à cultura pop muito legais, o filme é bem engraçado. Então eu gostei bastante, me surpreendeu, eu não achei que seria tão bom e gostei bastante. E a minha nota pra ele foi também 5 estrelinhas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse mês teve bastante indicação boa. Então anotem, façam uma listinha e assistam todos esses filmes, que vale muito a pena, tá bom? Se inscrevam no canal, deixem seu like, cliquem no sininho pra não perder nenhum vídeo novo, tá? Aí vocês recebem a notificação dos meus vídeos no celular de vocês. Então é isso. Um beijo e tchau!